Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre exame físico e, neste momento, nós vamos tratar acerca do aparelho urinário e, logo após, sobre as genitálias. Então, vamos iniciar falando sobre o sistema urinário. Então, primeiramente, torna-se importante nós fazermos uma revisão, tá certo? Então, em relação à anatomia do aparelho urinário, fazem parte os seguintes órgãos: 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. E ainda nós vamos ter a participação, evidentemente, das veias e artérias, né? Artéria renal e a veia renal, que vai ser uma ramificação, a veia renal da veia cava e a artéria renal da artéria porta, é isso? Em relação à função de cada um, os rins vão ser aqueles órgãos, né, com formato aí de feijão, temos em total de 2, cerca de 8 centímetros que cada um vai ter. Os rins, eles filtram as impurezas do sangue, vão controlar a concentração de íons de sódio, de potássio, de bicarbonato, de cálcio, cloretos, e aí eis a importância do sistema urinário é controlar a pressão arterial, controlam a quantidade de ureia, ácido úrico e amônia, que são tóxicos ao organismo, que é o que nós chamamos de excretas metabólicas, por exemplo, né? Ainda vamos ter a presença de artéria renal, que vai possuir ramificação muito fina, que vão formar os glomérulos, que nós dizemos, aqui estão os glomérulos, no final, no cantinho da imagem, e que são eles que são a parte funcional dos rins, né? Existem cerca de milhões, né, de glomérulos. E os néfrons são as unidades, né? Os glomérulos fazem parte aí dos néfrons, e são eles que fazem a filtração do sangue e, por fim, a produção da urina. Vamos ter 2 ureteres, que são tubos com cerca de 20 centímetros de comprimento cada, vão conduzir urina até chegar na bexiga. A bexiga, por sua vez, vai ser aquele órgão musculoso, oco, com formato de bolsa, elástico, que vai conseguir armazenar aí cerca de 1 litro. No entanto, quando o organismo, né, ela já está cheia ali, cerca de 300 ml, então é enviado mensagens para o sistema nervoso, né, e aí nós vamos sentir a necessidade de urinar, né, a partir das 300 ml. Em relação à uretra, vai ser aquele órgão, né, é um tubo que vai comunicar a bexiga até o ósteo uretral, né? E é ela que vai trazer, que vai conduzir a urina para fora do corpo, da bexiga. Nas mulheres, aí, elas terão cerca de 5 centímetros, nos homens, cerca de 20 centímetros, e é o mesmo canal por onde passa tanto a urina quanto passa o esperma, né? Em relação às funções, as principais funções desse aparelho, nós vamos ter aí a eliminação de excretas metabólicas, e aí, como eu já falei para vocês, são o caso aqui da amônia, da ureia, do ácido úrico, que são elementos que podem ocasionar a litise renal, que são os cálculos renais, né? Regulação do pH, né? Homeostase, que vai ser o equilíbrio mineral no organismo, e o controle da pressão arterial. Então, eis a importância do sistema urinário estar funcionando e estar em dias, né? Então, agora nós vamos passar para falar sobre a propedêutica dos rins e bexiga. Então, a avaliação, gente, ela vai se dar através da entrevista, que são aquela coleta de dados que nós fazemos antes, investigando, e o exame físico, que vai ser feito aí através da inspeção, da percussão, da palpação e da ausculta. Em relação à entrevista, nós vamos investigar dados que auxiliem na elucidação das queixas abdominais relacionadas à disfunção miccional,
né? Se houve um aumento do volume ou aumento apenas das vezes que o cliente vai ao banheiro, se houve uma cessação ou diminuição ou dor durante a micção, né? Presença de infecção urinária, incontinência urinária e outras situações. Quais são os principais achados que nós podemos achar durante o exame físico? Queimação, né? E aí, evidentemente, que são situações que o cliente vai referir para mim e outras situações eu vou perceber, vou ter sinais, achados clínicos. Então, queimação, dor, urgência ou hesitação para urinar, presença de sangue na urina, que é a hematúria, cor e odor da urina alterados, presença de febre nos últimos dias, dores nas costas do lado direito ou esquerdo, na região aqui da coluna, né, lombar, indo também já para a sacral, dores nas costas que se irradiam para o baixo ventre e seguem em direção às coxas, perdas urinárias aos esforços como de tossir, de espirrar, carregar peso, sorrir, sensação de urgência para urinar na ausência de infecção urinária, sensação de que, após ter urinado, ainda resta urina na bexiga e necessidade de acordar frequentemente à noite para urinar. Então, são alguns dos achados que nós podemos encontrar, quer seja na entrevista, quer no exame físico. Vamos aqui para as etapas que nós utilizamos. Então, primeiramente, vamos fazer a inspeção. Então, em condições normais, a inspeção pouco vai informar sobre as alterações no sistema urinário. Nos grandes aumentos dos rins, pode-se observar abaulamento no flanco, então aqui na região do flanco pode-se encontrar uma protuberância, que vai ser esse abaulamento, e também na região de fossa ilíaca, tanto do flanco quanto da região de fossa ilíaca, ou abaulamentos bilaterais, né, nos dois lados, indicando aí, por exemplo, rins policísticos com vários cistos, e isso vai causar o aumento, e por vezes isso, em situações drásticas, pode ser percebido a olho nu, tá? A inspeção da urina. Em relação à urina, precisa ser feito a inspeção levando em consideração a coloração da urina, o aspecto dessa urina, o odor, que é o cheiro, e alterações do peso e do volume urinário, para ver se esse paciente ele está com, por exemplo, situações em que ele não está conseguindo praticar micção ou ele está praticando em excesso, tá? Em relação à ausculta, não é feita, então nós vamos para a percussão. A percussão, ela vai se dar utilizando alguns pontos, né? Então, eu preciso identificar que os rins, eles não são delimitáveis pela percussão dígito-digital. Então, aquela percussão que eu fiz no digestório, ela não é válida para a percussão dos rins, certo? Então, nós vamos utilizar outro tipo de percussão. Processos inflamatórios agudos, renais e perirrenais, a pesquisa de punho-percussão é de grande valia para a determinação de dados sindrômicos. Então, aqui, eu não vou utilizar a percussão dígito-digital, eu vou utilizar punho-percussão, tá certo? Parede aqui, né, na direção dos rins, e eu vou utilizar punho-percussão. Tá? Que ao sinal de processo inflamatório agudo, o cliente ele vai tentar se afastar da dor, ele pode gritar, fazer expressão, né, de dor, entre outras manifestações. Aqui, gente, eu tenho uma foto, né, que está me indicando a punho percussão, tá certo? Então, essa aqui é o que nós chamamos de punho-percussão indireta no ângulo costovertebral. Então, na região da costa, né, aí perto aí ainda das costelas, abaixo das costelas, né, já, eu vou colocar a minha mão, é por isso que é indireta, porque eu não vou percutir diretamente na costa, eu vou percutir
em cima da minha mão, coloco a mão na costa e com a minha mão dominante eu vou dar golpes. E eu vou avaliar se tem dor ou não. Se tiver dor, na minha primeira punho-percussão, ele já vai me manifestar sinais de dor, tá? Então, essa é a punho-percussão indireta. E eu vou ter, né, a punho-percussão direta, que é quando eu utilizo a minha mão diretamente na pele do cliente. Tem esses dois casos. Então, eu posso utilizar qualquer uma das duas. A percussão da bexiga, eu preciso primeiro entender que ela precisa ser feita 5 centímetros acima da síntese púbica, então eu vou identificar o osso do pubis e eu vou colocar 5 centímetros para cima, tá? E aí eu vou fazer a percussão. O ideal é que eu ouça um som timpânico, um som oco. Por quê? Porque a bexiga ela deve estar vazia antes de iniciar o exame físico. Agora, se há retenção urinária, ou seja, a bexiga está cheia, aí nesse momento pode-se encontrar um som maciço, né? E isso pode causar um certo desconforto também para o cliente. Aqui eu tenho, né, um abdômen, aqui eu tenho a região de hipogastro, né, a região de baixo, do baixo ventre. Aqui eu tenho a síntese púbica, que está sendo manifestada, aí a gente pode olhar com a presença dos pelos pubianos. E essa região de síntese púbica eu vou colocar 5 centímetros acima, certo? E aí eu vou fazer a percussão, tá? A percussão, gente, vai ser a mesma que eu ensinei lá no sistema digestório, certo? Eu posso fazer aquela percussão direta ou a percussão dígito-digital, certo? Melhor que seja dígito-digital. Em relação à palpação, aí eu vou ter duas situações, tá? Essa palpação, ela pode... Aqui, ó, tá? Então, eu tenho o primeiro passo, que vai ser com o paciente, ele deitado, né, em decúbito dorsal horizontal, tá? E aí, eu vou introduzir uma das minhas mãos na parte de trás, e é como se eu estivesse levantando a pele desse cliente, e com a minha mão dominante, eu vou palpar, eu vou fazer uma palpação profunda, certo? Aqui, palpação superficial, ela não vai me dar nada. Então, eu vou pedir que esse paciente respire profundamente e eu vou tentar palpar ali. Vou delimitar primeiro o rebordo costal, que é o final das costelas, tá? E o fígado, perdão, ele fica embaixo, né, das costelas e a parte de baixo dele fica um pouquinho para fora. Então, como é que eu vou fazer a palpação? Primeira coisa, eu vou percutir, certo? Então, eu vou percutir vindo aqui da região de cima, lá do parênquima pulmonar. Lá eu tenho som claro pulmonar, que é um som um pouco mais aberto, com presença de ar, evidentemente, e eu venho palpando. Quando eu deixar de sentir o som claro pulmonar e eu já deixei de sentir o submaciço, e agora eu tenho um som forte maciço, eu vou trazer aquela canetinha marcadora, lembram que a gente utiliza? E eu vou delimitar, eu vou riscar aquela região, tá? E agora eu vou vir da região do abdômen, a região de baixo aqui do quadrante, né? Superior, por vezes do quadrante inferior direito, e eu vou vindo som timpânico, timpânico, timpânico. De repente, opa, eu estou ouvindo som maciço. Aí eu vou e vou riscar novamente essa região. Venho com a minha régua de 20 centímetros e vou delimitar aquela região. O ideal é que dê um tamanho de cerca de 6 a 12 centímetros, que é um tamanho, né, de delimitação do fígado que a gente considera normal, tá? Fora disso, por exemplo, a 18, 20, aí já pode indicar hepatomegalia, certo? E é claro que eu vou avaliar também a presença de dor e outras situações. Então, delimitei aquela região, é ali que eu vou fazer o meu procedimento. Coloco a mão por baixo dessa região que foi marcada e venho aqui, ó, com as minhas polpas digitais e vou com a mão, né, mais especificamente aqui com as polpas, e eu vou tentar identificar
alguma parte ali do fígado, né? Por vezes a gente não consegue identificar, e por vezes a gente identifica discretamente em situações normais. Agora, quando tiver anormal, sempre nós vamos identificar. E na maioria das vezes, na grande maioria, a presença de dor, ela vai estar presente, tá? Então, esse primeiro método é o método devoto, que nós chamamos, tá? Paciente em decúbito dorsal horizontal. Aqui, no segundo método, que é o método de Israel, nós fazemos com o paciente em decúbito dorsal lateral, tá? Então, ele vai estar com o lado esquerdo dele na cama e o lado direito, que é o lado que fica o fígado, ele vai estar para cima. E aí eu vou me posicionar ao lado desse cliente e vou colocar as minhas duas mãos nesta posição, certo? Uma mão na parte de baixo, tentando pressionar, né? E uma mão na parte de cima. Então, eu vou fazer esse movimento e eu vou tentar palpar com essa mão dominante, certo? Então, há essas duas formas de palpação. O método devoto, decúbito dorsal horizontal, método de Israel, decúbito dorsal lateral. Palpação da bexiga. Como é que eu vou fazer? Após o esvaziamento, não pode ser cheia, né, a não ser que haja uma situação em que ele não consegue, né, eliminar a urina. Vou colocar 2 centímetros acima da síntese púbica. Lembra que a percussão era 5, na palpação são apenas 2 centímetros acima da síntese púbica. E o enfermeiro, ele deverá sentir uma região firme e lisa, tá? É músculo, né? Então, vai ser uma região firme e lisa. A não ser que haja massas, tumores nessa região, certo? Em relação à ausculta, gente, a ausculta, ela somente é útil na identificação de sopros abdominais, por exemplo, né? Por exemplo, na estenose lá da artéria renal, né? Geralmente não se faz, como eu falei para vocês. Agora, se há uma suspeita de estenose da artéria renal, aí sim, nesse caso, se vai fazer a ausculta. Por quê? Porque se identificará um sopro, né? Um som parecido com o som de sopro, tá certo? Vai ser um sopro abdominal caracterizado aí por sons murmurantes, que vai ser de baixa intensidade, que vai me indicar uma mudança na circulação de sangue, tá? Então, somente nessa situação que se faz a ausculta. Em outras situações, não. Aqui, pessoal, são termos para pesquisa também, que são importantes para vocês identificar significados, tá? Então, estudar exame físico dos sistemas é também identificar termos técnicos, porque quando eu for anotar, registrar, eu faço um resumo dos meus achados e eu preciso fazer isso com termos técnicos, tá? Então, eu preciso identificar esses termos corretamente e saber significados, evidentemente. Agora, nós vamos falar sobre as genitais, exame dos genitais. E aí, nós vamos iniciar mostrando aqui 2 imagens. Primeiramente, vamos falar do aparelho, né, da genitália, aparelho reprodutor feminino, e aí nós vamos ter o útero, 2 tubas uterinas, 2 ovários, e o útero, ele vai ter aqui a região, né, do colo do útero, que é a cervix, né, o cervix uterina, tá? Tem o corpo e o fundo do útero, que é essa região mais de cima, a vagina, né, que é esse canal que vai comunicar o ósteo vaginal com o colo do útero, e a mulher vai ter aí os grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, né, ósteo uretral, ósteo vaginal, etc. Em relação ao homem, vai ter aí o pênis, no pênis tem a glande, tem corpo cavernoso, corpo esponjoso, a uretra, né, testículo, epidídimo, saco escrotal, glândulas bulbouretrais, tá? Tem a questão aí da próstata também, né, das vesículas seminais, né, canal deferente, e entre outros. Tá?
Em relação ao exame físico feminino, o que é que nós vamos levar em consideração? Mamas e genitália, tá? Nos homens também é interessante levar em consideração as mamas se há casos de câncer na família, tá? Então deve-se identificar também, fazer o exame físico das mamas nos homens. Vamos iniciar o exame físico feminino com a inspeção das mamas. Essa inspeção, ela vai ser estática e ela vai ser, em algum momento, dinâmica também, certo? Em relação a essa inspeção estática, os membros superiores, eles vão estar ao longo do corpo da mulher. A mulher vai estar sentada com o tronco, né, a região do tórax desnudo, voltada para o examinador e também voltada para a luz, para o foco de luz. Que eu volto a dizer, essa luz, quanto mais ambiente, quanto melhor, né? Se é uma luz artificial, que seja uma luz na cor branca. Em relação à inspeção estática, eu vou fazer a análise do número de mamas, se ela tem duas ou se ela tem apenas uma. A localização, se essa mama está localizada na região normal, né? Se não houve, por exemplo, aí uma malformação. A divisão dessas mamas, então eu vou precisar, quando eu for fazer o exame, eu vou dividir em quadrantes, vou ver a forma, se ela é uma mama mais caída, mais pendicular, né, se é uma mama normal, né, sem caimento, e vou ver também auréola e mamilos, tá? Em relação a uma massa palpável, então, se no ato da inspeção você já consegue visualizar algum abaulamento, ou quando se vai fazer a palpação, consegue fazer, encontrar uma massa palpável, então vai se avaliar a localização, em qual quadrante está. Então, eu vou dividir a mama em 4 quadrantes: quadrante superior externo, quadrante superior interno, quadrante inferior externo, quadrante inferior interno, tá? Então, eu vou fazer a localização em qual desses quadrantes está. Eu vou avaliar a consistência, se parece mais um cisto, ou seja, com líquido, é uma coisa mais mole, ou se e ela se desloca, ou se é uma massa mais firme, com raiz que não se desloca, é mais duro, tá? Vou avaliar a mobilidade, que é o que nós acabamos de falar, né? Vou avaliar o tamanho, avaliar se há presença de dor e a textura, se é mais rugoso, né? Se ele é mais liso, se ele não é simétrico, ele tem bordas irregulares, tudo isso eu vou avaliar. Em relação à palpação dos gânglios linfáticos, né, dos linfonodos, eu preciso fazer dos linfonodos supraclaviculares, dos infraclaviculares, abaixo da clavícula, dos axilares e, por fim, dos mamilares, ou das mamas. Então, eu vou começar por essa palpação, né, utilizando aqui, pode ser as minhas 4 polpas digitais, e eu vou fazer essa delimitação, palpando e também fazendo como se fosse um semicírculo, né? Primeiro da região supraclavicular, depois da infra, por fim da axila, né? E dos linfonodos mamários. Observem aí como é que eles estão distribuídos, tá? E aí, essa palpação da mama segue o que eu falei para vocês, dos quadrantes, tá? Então, eu começo geralmente pelo quadrante superior externo, tá? E eu vou para todos eles até chegar, vou fazendo movimentos circulares, né? Vindo de fora para dentro, como se fosse uma espiral, né? Até chegar na região da auréola e mamilos. Depois que eu fiz toda a palpação de toda a rede ganglionar e das mamas, aí eu vou fazer a expressão mamilar do mamilo e vou ver se tem secreção. Vou ver se essa secreção é serosa, é como se fosse uma secreção mais purulenta, mais consistente, se ela é serossanguinolenta, se juntamente com essa secreção
de mais ou menos, de um exudato, na verdade, a secreção serosa ela é mais de um exudato, um líquido mais claro, né? Se ela é serossanguinolenta, se tem essa presença desse líquido mais claro juntamente com presença de sangue, se ela é purulenta, né? Aquela secreção amarelada, e se é uma secreção em situações normais, por exemplo, a mulher está amamentando, então nós vamos identificar, por exemplo, colostro, ou leite, né? O leite mais gorduroso, né? Enfim, então eu preciso identificar todas essas situações na expressão mamilar. O ideal é que não tenha nenhuma secreção. Se tiver secreção, vamos avaliar se essa mulher está em período de lactação, tá? Em relação ao exame físico da genitália, gente, é outra questão. Eu inicio essa palpação, eu posso fazer essa palpação com a mulher sentada, mas o ideal é que seja com a mulher deitada, tá? E aí eu vou pedir que ela coloque um braço embaixo da cabeça, aqui na questão da palpação, né? Um braço aqui abaixo da cabeça e que ela vire o rosto para o outro lado, tá? Então eu vou palpar toda a região. Depois eu faço do mesmo jeito, tá? Vamos voltar aqui e agora falar um pouquinho do exame físico da genitália. Então, o exame físico da genitália, né, é feito da genitália e tanto da genitália quanto do exame ginecológico como um todo, é feito em posição ginecológica, aquela posição de litotomia, né, que é a mais indicada. É feito o esvaziamento prévio e espontâneo da bexiga, então a gente pede que a pessoa esvazie a bexiga. A inspeção, ela é feita avaliando clitóris, o meato uretral, que é o ósseo uretral, a entrada da uretra, grandes e pequenos lábios, as condições do períneo, o introico, né, ou ósseo vaginal, que é a entrada da vagina, e depois se faz o exame especular, utilizando o material, o espéculo, né? O introico vaginal, eu preciso avaliar se há presença de anormalidades, e aí quais são as anormalidades que se pode encontrar? A colpocele anterior, que é chamada de cistocele, que é quando a bexiga, ela se desloca para cima do canal vaginal, e aí isso é exteriorizado através de um caimento da região anterior, e é chamada de cistocele. Em relação à colpocele anterior, que é a retocele, é quando há um caimento, né, do reto para a parede posterior, né, da bexiga, da vagina. Então, se vai também visualizar isso, né? A gente consegue visualizar. E há a situação em que há o caso de colpocele anterior e posterior, que é o caimento tanto da bexiga quanto do reto. Em relação ao exame físico da genitália masculina, eu vou expor a região da virilha e da genitália sob iluminação adequada. O examinador, ele deve usar luvas durante todo o exame, isso também em relação à genitália feminina, porque eu vou precisar inspecionar e, por vezes, essa inspeção, ela vai ser dinâmica. O exame do pênis, ele vai ser feito observando pelos pubianos, tamanho do pênis, forma do pênis. Deve-se fazer a retração do prepúcio para expor a glande, e aí eu vou avaliar o tamanho da glande, a ocorrência de lesões, de secreções, de, por exemplo, sujidades, né, nessa região. Em relação à palpação, depois que eu inspecionei, eu vou palpar e eu vou palpar toda a extensão do pênis. Como é que eu vou fazer? Apreender o pênis, né, com o dedo polegar e com os outros dedos, e eu vou fazer movimentos de palpar em todas as laterais, no dorso, no ventre e nas laterais, tá? Em todas as regiões. Vou palpando até chegar aqui no final do pênis. Após isso, se faz o exame do escroto e da virilha. Como é que se faz? Primeiro, vamos observar se há presença de edemas, de lesões, de cistros, né, de nódulos. Primeiro se observa, né? Se precisar fazer essa inspeção dinâmica, se faz, evidentemente. A posição do paciente em relação ao exame do escroto e virilha. Primeiro, ela precisa ser
em posição supina, que vai ser a deitada, decúbito dorsal horizontal, e depois vamos fazer também com o paciente em pé. A inspeção inguinal, quando estamos fazendo da região inguinal, da virilha, vamos pedir para o paciente tossir ou fazer movimento de esforço para avaliar se não há presença de hérnias, por exemplo. Em relação à palpação das estruturas do escroto, nós precisamos lembrar, lá da anatomia, e aí palpar, o anel externo, depois palpar o cordão espermático, por fim, e a gente consegue identificar na palpação todas essas estruturas, tá? O anel externo, o cordão espermático, o epidídimo e, por fim, o testículo, que vão ficar todos dentro do saco ou bolsa escrotal. Em relação à palpação, se faz o seguinte da virilha, Então, do lado direito do paciente, eu faço com a mão direita. E o lado esquerdo, eu vou fazer com a mão esquerda, tá? Então, cada mão sendo utilizada de acordo com os lados do cliente. E aí eu vou palpar, verificando aqui se eu encontro o anel inguinal interno de ambos os lados, Vou ver se eu consigo identificar hérnias femoral nessa região aqui. Inclusive, vou ver se eu identifico a artéria, Artéria e veia femoral, certo? Então, eu vou fazer sempre vindo de cima para baixo, a região inguinal. Mão direita, lado direito do cliente. Mão esquerda, lado esquerdo do cliente. Esse foi, o nosso conteúdo sobre exame físico urinário e da genitália. Aqui estão os termos sobre a genitália, que vocês também precisam pesquisar, que vai ser de grande valia para vocês. Aqui estão as referências. Estudem bastante, revisem esse conteúdo, porque nós vamos estar praticando em sala de aula, tá certo? Bons estudos a todos. Cheirinho no coração de todos e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.